recapitular um pouquinho, né? Então, até a aula passada, a gente estava falando sobre equilíbrios, e aí a gente tinha que trabalhar agora com a atividade, que é uma forma mais rigorosa de, na verdade, verificar tudo que tem na solução e o que de verdade tem ação naquela solução. Então, a gente está trabalhando com soluções aquosas, em todos os equilíbrios químicos, e a gente está trabalhando com íons em solução. E, de fato, o que importa não é a concentração, mas sim a atividade desses íons. Então, a força iônica vai ser um fator decisivo para que a gente possa realmente verificar o quanto desses íons vai agir em solução, e as constantes, as concentrações que, na verdade, a gente tratava antes, né, não são mais o ponto forte da constante, mas sim a atividade. Aí a gente fez um exercício ainda da aula retrasada, né, aula passada, verificando a influência desse rigor no cálculo para uma diferença de pH, e na aula passada eu deixei um outro exercício, onde o foco era comparar os Ks. Quanto maior for a força iônica da nossa solução, mais diferenciado vai ser o valor comparando o que a gente tinha em concentração com o que a gente vai ter em atividade, tá? Então, esse é um ponto. Outro ponto é que eu cheguei a mostrar para vocês que a gente tem umas tabelas, né, já preparadas na literatura, com coeficientes de atividade. Então, para alguns determinados íons, e em relação aos seus raios iônicos, inclusive, a gente vai ter coeficientes de atividade com valores mais significativos, e isso também vai aumentar o nosso erro, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui um pedacinho desse assunto. Espera aí que eu preciso abrir essa tela também. E eu tinha esquecido também de abrir as equações, né, para facilitar aqui. Só um minutinho, que acaba demorando um pouco aqui. Esqueci de deixar aberto a parte das equações. Então, tá aqui. Então, o que a gente está fazendo nesse ponto da matéria é trabalhar com a equação de Debye-Hückel para conseguir determinar quais são os coeficientes de atividade e agora conseguir trabalhar com as atividades. Então, a atividade é igual a concentração vezes coeficiente de atividade. Então, quanto maior o coeficiente de atividade,
mais distante vai estar o valor da atividade em si do íon em relação à sua concentração em solução. Esse coeficiente de atividade depende de constantes, depende da carga e depende da força iônica da solução. A força iônica da solução é uma só para todos os íons, né, porque é calculado em relação a todos os íons presentes. Aí aqui a gente também vai ter a influência do próprio raio, né? Então, o diâmetro do íon também vai influenciar para que a gente possa ter esse coeficiente de atividade. A equação ela é válida quando a força iônica é menor que 0,1 mol por litro. Se for em outras situações, aí a gente vai ter outros valores de constantes para essa equação ser representativa. Aqui a gente tem uma tabela que contém algumas informações para vários íons, incluindo o diâmetro do íon, e aqui, para diferentes forças iônicas, a gente já tem pronto, né, o valor de coeficiente de atividade. Então, conforme a gente vai observando aqui, quando o coeficiente de atividade é mais próximo a 1, que seriam esses casos aqui do 0,900 e pouquinho, peraí aqui, desapareceu. Aí o erro é menor. Agora, coeficientes de atividade que já são da ordem de 0,8, 0,50, 0,40 aqui é 0,16, aqui é 0,10, aqui é menor, né, do que 0,1. Então, a gente já tem uma expectativa de ter erros muito maiores, que podem realmente chegar a quase, a mais, né, de 80%, no caso aí de comparação com os valores obtidos por concentração, tá? Nem sempre a gente vai conseguir fazer esses cálculos dos coeficientes de atividade por conta das informações que são necessárias, né? Mas mesmo que aproximadamente, então a gente já consegue perceber as diferenças que isso vai trazer. Esse gráfico aqui, ele está mostrando justamente que vai mudar bastante. Aqui a gente tem uma média do coeficiente de atividade em relação à própria força iônica da solução. Então, esse coeficiente de atividade vai depender bastante da força iônica da solução. Conforme maior a força iônica da solução, menor vai ser o coeficiente de atividade. E aí, quando eu tiver um coeficiente de atividade que fica muito diferente de 1, é que a gente tem os casos onde o erro vai ser muito maior, para a diferença, né, de se tratar de concentrações e os cálculos envolvendo, então, atividades. Aqui é um resuminho disso. Então, se a força iônica for 0, o coeficiente de atividade vai ser 1, a atividade vai tender a ser igual à concentração, e a gente não tem muitos problemas. À medida que a gente estiver trabalhando com soluções que têm agora, então, forças iônicas maiores, aí os coeficientes de atividade vão ser menores e os erros vão ficar mais impactantes. Então, durante o resto do curso, quando vocês tiverem que trabalhar com constantes, quando vocês tiverem que calcular um pH, vai calcular usando atividade ou vai calcular usando concentração? Na maior parte do tempo, vai calcular usando concentração mesmo, considerando que esses erros ainda sejam aceitáveis. Porém, lembrando desse ponto aqui, se por algum motivo a gente estiver considerando forças iônicas muito diferenciadas por conta de adição de eletrólitos fortes, aí a gente vai ter que trabalhar com a atividade, que é para não ter um resultado totalmente diferente do esperado, tá bom? E isso daqui, eu deixei também uma pergunta que é muito importante, que é o que justifica que a gente precisa se preocupar com a atividade da solução. Quando a gente fala de equilíbrio, e a gente tem um íon comum, a gente já sabe que se aumentar a concentração desse íon comum,
eu vou deslocar esse equilíbrio no sentido de consumir aquele excesso. Se eu reduzir a concentração desse íon comum, eu também vou deslocar esse equilíbrio, só que no sentido de produzir maior concentração desse íon que foi retirado. No caso de um íon que não pertence ao equilíbrio, a única forma de entender por que ele se desloca na presença de um eletrólito forte, então na presença de outros íons, que são eletrólitos fortes, no caso, a única forma de entender, né, é considerar realmente a atividade, tá bom? Bom, e aqui também, né, levando em consideração isso daqui, então a força iônica é medida para a espécie que influencia o equilíbrio do qual participa, e vai ter uma relação de quanto isso vai ser impactante. Então, soluções diluídas vão ter força iônica mínimas, e isso vai levar a um coeficiente de atividade que é muito próximo a 1, a atividade é igual à própria concentração. Quando a gente vai trabalhando com forças iônicas moderadas, que são as menores que 0,1, aí o coeficiente de atividade vai tender a ser menor que 1, a gente vai precisar da equação de Debye-Hückel para calcular o coeficiente de atividade. E quando as forças iônicas forem altas, maiores que 0,1, a gente vai ter um coeficiente que pode ser maior que 1, e aí vai ser muito mais difícil interpretar o comportamento que isso vai resultar na própria solução. Em soluções muito concentradas, o coeficiente de atividade independe do tipo de eletrólito, o coeficiente depende apenas da força iônica, e o nosso coeficiente de atividade vai tender a 1 para moléculas não carregadas, independentemente da força iônica, então aí a gente não vai ter grandes problemas, e para um determinado, né, uma determinada força iônica, a gente vai ter coeficiente de atividade de íons de mesma carga aproximadamente iguais. Pequenas variações são atribuídas em relação ao tamanho do próprio íon hidratado. Por isso, que quando eu mostrei aqui para vocês essa tabela, a gente tem uma sequência de íons que estão na mesma linha aqui e que seguem os mesmos valores. Na verdade, eles têm, então, a mesma carga, o que vai estar impactando é a carga desse íon, e eles foram agrupados de acordo com similaridades do diâmetro do íon solvatado. Como eles são semelhantes, ou relativamente semelhantes, né, vão acabar resultando em forças iônicas, em coeficientes de atividade que são bem parecidos, por isso que eles acabam ficando juntos. Então, todos esses íons, né, que estão na mesma linha, pertencem a essa consideração aqui, tá bom? Professor. Aí, o que mais? Oi. Diga. Falando no caso do pH-metro, que a gente viu que tem essa diferença, que ela pode ser bem considerável, o pH-metro, ele tem essa fineza, ou ele leva em conta, ou ele não tem toda essa rigorosidade no cálculo dele? Na verdade, quando a gente fala de leituras potenciométricas, o que está sendo, de fato, considerado é a atividade do íon. É que a gente, na hora de fazer o cálculo matemático, ignora o rigor. Mas quando o pH-metro faz a leitura, ele faz a leitura em milivolts. Está vendo a diferença de voltagem. Quando você estiver tratando desse assunto com mais detalhes, que vai ser em química analítica instrumental, que é na parte de eletroquímica e eletroanalítica, né? Aí a gente vai ter lá a equação de Nernst, né, que permite o cálculo desses potenciais de células em função da atividade, sim, tá? Então, aí a gente tem essa mesma consideração. O pH-metro faz uma leitura experimental, então, o que ele está verificando é a diferença de potencial.
quando ele converte essa diferença de potencial para pH, e a gente enxerga na telinha lá do meu pHmetro digital um valor em pH, o que foi visto ali foi em função do milivolt que foi gerado pela diferença de potencial dos íons em solução, tá bom? Então, o valor, ele está correto. O grande problema de ajuste da leitura experimental do pHmetro é mesmo a temperatura, já que isso vai ser bastante variável em relação à temperatura. Tá bom? Entendi. Quando eu chegar lá em eletroanalítica, aí você vai ver isso de novo. Agora, para detalhar a medida, inclusive, do pHmetro, mas em relação, então, à parte das equações de Nernst, para poder calcular os potenciais reais, tá? Bom, aí, por último aqui, né, a última observação que faltou sobre as propriedades do coeficiente de atividade é que o coeficiente de atividade de um determinado íon descreve o seu comportamento em todos os equilíbrios que ele participa. Então, como eu disse, né, como está descrito aqui, o coeficiente de atividade depende da força iônica, e quando a gente está falando de um determinado íon, para aquela mesma força iônica, o comportamento, então, vai ser o mesmo em qualquer solução que ele se encontre, tá bom? Então, essa parte toda, né, que muda um pouquinho a nossa visão sobre o assunto equilíbrio de uma maneira bem significativa. E aí, para fechar, então, a gente tem essa relação aqui, que é como que a própria atividade vai ser calculada, então, a atividade vai ser igual à concentração do íon, só que multiplicado pelo próprio coeficiente de atividade. Por isso que é tão importante o coeficiente de atividade. Se ele for próximo a 1, a gente vai ter pouca diferença. Quer dizer, se ele for igual a 1, a gente não tem diferença nenhuma. Quanto mais parecido do valor unitário, mais a atividade vai ser igual à própria concentração. E quanto mais diferente for aqui o coeficiente, mais diferente vai ser o resultado final dessa medida, ok? Aí, agora sim, voltando aqui para o exercício, né, que a gente tinha, tá perdido aqui, deixa eu fazer o seguinte. Então, a gente fez um exercício, que era para o cálculo de pH, aí a gente tinha que calcular a concentração de H+, só que tinha uma força iônica envolvida, né, agora para poder corrigir e achar a atividade dos íons, e a atividade, então, do H+, é que, de fato, importa para o nosso cálculo também de pH. Então, pH é igual menos log da atividade de H+. E aí a gente viu uma pequena diferença, no caso lá do exercício, né, que foi esse daqui. Então, a gente tinha um ácido forte, a concentração dele era 0,12, aí com os coeficientes aqui da equação de Debye-Hückel, ou então com as constantes A e B, e com o valor do diâmetro solvatado, né, do íon, a gente fez o cálculo. Então, as concentrações eram iguais a 0,2 eletrólito forte, essa parte não muda, né? Só que aí a gente quis justamente usar aqui o fato da comparação pH obtido pela concentração de H+, e pela atividade de H+. Então, aí, para calcular a atividade, a gente precisa do coeficiente de atividade. Para calcular o coeficiente de atividade, a gente precisa calcular a força iônica. Então, fizemos, né, a força iônica primeiro para obter, então, o coeficiente de atividade. Então, aqui estão os cálculos. Eu já compartilhei isso com vocês. E aí, o erro deu
da ordem aqui de 8,6%. É um erro considerável, né? Aí, no exercício que ficou para fazer depois, nós tínhamos aqui uma solução aonde o eletrólito era fraco, então aqui eu tenho um ácido fraco, e eu tinha nessa solução um eletrólito forte, que é o sal NaCl, na concentração de 0,050. E eu perguntava a mesma coisa, que é a característica aqui do erro, provocado por desconsiderar a atividade. Nesse caso aqui, o que a gente precisa enxergar? Bom, já foram fornecidos os coeficientes de atividade no exercício, que é para facilitar, né? Então, aqui não tem que calcular pela equação de... A gente tem, então, essa equação sendo uma reação, então, reversível, então, um eletrólito fraco, parcialmente dissociado, e eu vou ter uma concentração de H+, aqui, que vai depender da constante desse equilíbrio. O detalhe é que a constante desse equilíbrio, que a gente sempre calculou em função das concentrações, agora a gente sabe que para ficar corretamente estabelecido, precisa ser calculado em função das atividades. Eu pulei uma etapa aqui, mas é o seguinte, a constante em relação às concentrações é essa que está escrita. Então, a multiplicação da concentração dos produtos dividido pela concentração do reagente. Tem o K'linha é justamente o K desse equilíbrio, só que agora pelas atividades. Então, vai ficar K'linha, deixa eu escrever aqui, né, para facilitar. Então, o nosso K'linha, ele vai ser a atividade do H+, vezes a atividade do NO2 menos, dividido pela atividade do HNO2. No exercício, eu tenho o valor do K. Esse K aqui é o K das atividades, das concentrações, que é o mesmo que a gente sempre usou. Mas, para que eu use agora essa consideração da atividade, eu vou precisar calcular a K'linha. Fazendo um ajuste nessas equações, o que acontece? K'linha vai ser igual a Ka vezes os próprios coeficientes de atividade. Por quê? Porque a hora que eu coloco aqui a atividade do H+, e eu substituo, vai ficar coeficiente de atividade vezes concentração. Então, aqui também vai ficar coeficiente de atividade vezes concentração, dividido pelo coeficiente de atividade vezes concentração. Então, o K já tem as concentrações. O K'linha tem os coeficientes de atividade vezes as concentrações. Então, K'linha é igual a Ka vezes os coeficientes de atividade. É como se eu estivesse substituindo, né? E aí, eu eliminei, então, as concentrações, substituindo pelo próprio Ka. Eu não tinha as concentrações parciais, né? Porque eu teria que calcular aqui. Aí, eu reduzo as minhas etapas matemáticas dessa forma, já que o valor de K eu tenho, então, aqui vai ficar o valor de K, 7,1 vezes 10 a menos 4, vezes os coeficientes que, inclusive, já foram fornecidos. Então, a gente vai ter aqui... Opa, aqui tá errado, né? Tá escrito errado. Então, aqui vai ser 1 dividido
foi 0,85 vezes 0,81. E aí eu vou conseguir o valor de K'. Então, K' é igual a 1,03 vezes 10 a menos 3. Agora sim, eu consigo calcular as concentrações de H+ para comparar. Então, como que eu vou achar a concentração de H+? Aqui eu já sei que é X e aqui é X. A atividade também, né? Vai ser X e X, né? Então, essa parte do esquema de cálculo não muda. Então, a concentração de H+, que é igual a X, X é igual a concentração de H+. É igual a raiz quadrada da multiplicação do Ka vezes a concentração do próprio ácido. Eliminando aquele pedacinho da subtração de X, né? Certo? Então, aqui eu tô achando o X, como a gente também já fez várias vezes. Então, eu tenho Ka, multiplico pela concentração do ácido, e eu vou ter, então, X quadrado. Para obter X, eu já estou tirando a raiz aqui dessa multiplicação. Então, aqui, na verdade, vai ficar aqui já seria o K corrigido, tá? A gente poder achar a concentração já. É isso que eu estava pensando, se era o K ou o K. Faltou escrever aí. Então, o K corrigido, que a gente já viu aqui. Deixa eu colocar em etapas, né? Raiz da multiplicação desse K vezes a concentração do ácido, que é 0,120. Então, 0,120. Ok? Então, aqui, depois de tudo isso calculado, eu vou ter o resultado de 1,11 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Se eu fizer a mesma conta, só que agora considerando o H+ sem a atividade, então, pelo K, como que eu posso chamar aqui esse valor, né? Então, vou escrever assim. Então, se eu não considerar a situação da atividade, a concentração de H+ que eu vou calcular aqui vai ser igual a 9,2 vezes 10 a menos 3 mol por litro menos 1. E aí eu consigo já calcular o erro relativo pelas próprias concentrações que eu medi. Então, vai ficar
9,2 vezes 10 a menos 3, menos o que seria o valor verdadeiro, que é 1,11, né, vezes 10 a menos 2, dividido pelo valor verdadeiro. Então, 1,11 vezes 10 a menos 2. E aí, tudo isso, eu ainda multiplico por 100 para ter esse erro em porcentagem. É que eu vou ter menos 17%. Ok? Então, na verdade, esse erro deu bem maior, né, do que o erro anterior. E aí, a única coisa que a gente fez aqui, quer dizer, eu fiz aqui para encurtar um pouco os cálculos, foi então essa consideração de colocar aqui substituindo já, e eu comparei direto pelas concentrações de H+, que a gente encontraria. Se vocês fizerem de outras formas, então, considerando o pH de um, o pH que eu encontraria por outro, a diferença aqui do erro em si vai ficar muito parecida, excluindo alguns arredondamentos aí de passagem, né? Mas dá na mesma, tá bom? Então, a concentração aqui seria aquela que eu comparo, que eu obtenho, né, pelo próprio K, e essa concentração aqui eu obtenho pelo K'. Aqui a diferença em relação a esses valores, ok? Aí, eu ainda deixei também uma pergunta, justamente, que é uma das mais importantes desse pedaço da atividade. Eu coloquei aqui que eu queria saber como que um eletrólito forte vai interferir no deslocamento do equilíbrio de um eletrólito fraco. Se vai diminuir ou se vai aumentar esse deslocamento, quer dizer, se ele vai estar mais para produto ou mais para reagente do que quando eu não tenho o eletrólito forte presente. Deu para entender aqui os cálculos? Deu para entender o que está acontecendo para responder também a perguntinha 3? Você conseguiu visualizar aí o que você errou, Vitor? Sim, foi o jeito que eu fiz a união dos dois Ks, o jogo matemático do Calinho. Entendi. Porque você pode fazer ela tradicional mesmo, sem usar aí essa artimanha, mas dá um pouquinho mais de trabalho. Então, só para encurtar a etapa matemática, já que realmente a diferença vai estar no coeficiente de atividade, a gente não precisa calcular as concentrações, depois recalcular, né, usando as próprias concentrações. Então, assim, a gente reduz as etapas matemáticas e reduz também o erro de cálculo, né? Tá bom? Entendi. E aí, deu para entender o que vai acontecer aí com a adição do eletrólito forte? Por causa da força iônica dele, que é maior, então ele vai gerar um gama mais distante do 1. Sim, então a gente pode responder essa pergunta usando esse resuminho, né, que estava aqui, que eu acabei de falar com vocês. Então, quando a gente tem aí forças iônicas grandes, maiores que 0,1, a gente vai ter o gama, quer dizer, o coeficiente de atividade que vai ser maior que 1,
E a gente vai ter, então, desvios maiores e situações que vão diferir de quando a gente está trabalhando somente com as concentrações. Mas, para pensar no próprio equilíbrio, então, vamos escrever aqui, uma situação genérica. Deixa eu passar isso para uma nova folhinha. Então, pensando de uma forma do equilíbrio mesmo, né? Considerando a relação dos equilíbrios. Se eu tenho um eletrólito fraco, eu posso dar um exemplo aqui, como um ácido fraco mesmo, então HA. Esse HA, ele vai ter uma dissociação parcial, vai ter uma reação reversível. E essa reação reversível sofreria, né, sofre a influência das concentrações das espécies presentes e se desloca para manter o K desse equilíbrio. Então, foi isso que a gente já viu várias vezes a respeito dos equilíbrios em solução. Correto. Agora, pensem que na presença de um eletrólito forte, então vamos colocar aqui como exemplo. Sem colocar letras iguais, mas eu vou colocar sal de fato, né? Na presença de um eletrólito forte, a gente tem que pensar que vai ter uma elevação na quantidade de íons presentes. E essa quantidade de íons que vai existir na solução vai, na verdade, solvatar, né? Solvatar é a palavra para água, mas vai aqui mudar a característica iônica de superfície dos íons do eletrólito fraco. Então, é como se esse Na+, ficasse agora ao redor dessa carga negativa. Esse Cl- bloqueia essa carga positiva. Então, eles têm uma tendência muito menor de se encontrar, porque eles estão rodeados de cargas opostas. No equilíbrio que nós temos dos eletrólitos fracos, o que acontece? É um equilíbrio dinâmico. Dissocia, volta a juntar. Dissocia, volta a ter o não dissociado. Mas por conta, então, agora da presença desses íons adicionais, essa volta para ter o não dissociado vai ser muito menos favorecida. Então, na presença de um eletrólito fraco, qual que é a tendência do equilíbrio? É a formação de produto. Exatamente. Então, vai favorecer o deslocamento do equilíbrio na direção
da dissociação do eletrólito fraco. Correto? Então, aqui é uma tendência mesmo. Deixa eu mostrar uma figura que ilustra, né, para eu não ter que tentar desenhar isso agora aqui. Tem uma figura aqui. Então, é como se eu tivesse uma blindagem maior, né, desses íons do eletrólito fraco, e aí eles vão tender a estar mais afastados de qualquer forma, deslocando o equilíbrio no lado dissociado. Ok? Desapareceu aqui. Meninas, vocês estão também acompanhando aí? O Vitor não perde uma aula. A Bruna também está relativamente sempre presente. Sim, eu estou sim, professora. Então, tá bom. Eu também estou acompanhando aqui. Então, tá bom. Esse assunto aí da atividade é um pouquinho chatinho, porque a gente, na verdade, é muito acostumado, né? Então, a gente acaba se acostumando a tratar isso como concentrações sempre, né? Todos esses equilíbrios, todas essas relações, aí, então acaba ficando um pouco diferenciado. Mas não é difícil de fato. Deixa eu só achar aqui a figura, porque não está na minha pastinha. Se tem alguma pergunta em relação aos outros exercícios, eu vou fazer rapidamente também a correção da avaliação. Só para deixar tudo certinho, né? Para longa. Vocês sabem que na segunda-feira todo mundo vai colocar as avaliações longas, e aí vocês vão ter a semana toda para fazer, e não vai ter aula semana que vem, só tem mesmo as provas. Correto? Foi isso que a gente combinou. Correto. Peraí. O Glaucio. Não é a figura que eu tinha mostrado para vocês, isso eu já mostrei na aula passada, só um minutinho. Mas, pode falar. Assim, eu acho a figura aqui. Foi desmutar o microfone com a saída da reunião. Eu tava vendo aqui na lista de exercício, o exercício 8, ele fala sobre velocidade, mas isso a gente ainda não viu, né? Ainda é que ele está no meio dos de equilíbrio, aí eu fiquei nessa... Não, a gente viu sim. Por quê? Já explico para você. Espera só um pouquinho. Deixa eu aproveitar aqui uma figurinha. Só para colar aqui na minha explicação e ela ficar mais bonitinha. Sim, que eu tenho que desenhar os íons aqui quer dizer, desenhar não, né? Escrever, porque estou pensando em comprar uma mesa só para ficar escrevendo as reações químicas, porque
realmente bastante desafiador, né, ter que dar aula dessa forma. É aquela mesa digitalizadora, ela parece que quebra um galho nessas horas. Pelo menos é o que eu acho dos professores. Tem uma esperança. Eu estava vendo algumas aí para ver qual que presta, né? Então, deixa eu só aproveitar aqui uma figurinha, porque eu não consigo compartilhar a figura com vocês, então eu tive que capturar aqui e trazer para cá. Então, agora sim. Então, é isso daqui, ó. Quando a gente fala de um eletrólito forte, a gente pensar, aqui eu coloquei um outro exemplo, né, porque é o que eu achei aqui na hora, mas o eletrólito forte aqui no caso, em vez de ser vou até mudar aqui para ficar mais claro. Então, em vez de NaCl, nesse desenho, o eletrólito forte é o KCl. Então, ele dissocia total, e a hora que ele dissocia, o que acontece é que eu vou ter uma quantidade de íons presente na solução que vai ficar ao redor dos íons que estavam pertencentes ao equilíbrio anterior. Então, aqui tem um exemplo que está com o íon cálcio, mas da mesma forma, né? Poderia ser qualquer outro íon. O que acontece é que eu vou ter a carga que é oposta blindando essa carga positiva. Aqui, inclusive, forma uma dupla camada também, né? E a gente ainda tem que imaginar que, por exemplo, se esse eletrólito fraco fosse, tivesse um outro contraíon aqui, ou se essa solução aqui que eu tivesse do cálcio 2+, tivesse, por exemplo, um sulfato, o sulfato ia estar aqui em volta. Agora, dos íons positivos, né, porque ele é negativo. E o próprio Ca2+, e o SO4 2-, fica muito mais difícil de se encontrar. Então, isso vai reduzir, né, a chance dele voltar a estar não dissociado, tá? Então, vai existir uma atração e repulsão eletrostática por conta da presença agora desses outros íons em solução, ok? Daí eu vou aproveitar para responder essa pergunta aí do Victor, da velocidade. Quando a gente estava fazendo essa lista de exercício meio que na sequência, eu acabei pulando esse exercício aí de propósito. Na verdade, a gente fala dele conceitualmente desde que a gente começa a explicar o que é equilíbrio. Então, lembrando que o equilíbrio é dinâmico, o que acontece? A gente tem uma reação que vai para o lado de produto e tem a reação que vai para o lado do reagente. Então, a gente tem uma reação direta e uma reação inversa. A hora que eu olho isso pela lei da velocidade, o K que a gente trabalha, que é o K do equilíbrio, ele, na verdade, é justamente função da velocidade dessas reações, da reação direta e da reação inversa. Então, por isso que tem, sim, total relação com a velocidade. Dividindo a velocidade das reações, o equilíbrio é justamente o ponto quando essas velocidades se igualam. Eu falei disso no semestre passado, nesse semestre, provavelmente, acho que não voltei a descrever, mas é o primeiro item que a gente fala sobre a própria escrita da constante.
Então, a fórmula da constante, ela é escrita por conta da velocidade das reações. Então, ó, deixa eu aproveitar e fazer um review aqui, né, uma revisãozinha. Voltando a compartilhar. Essa apostilinha aqui, vocês receberam, né? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa apostila é justamente sobre equilíbrios. Se vocês verificarem aqui, tem um resumo de todo esse material que a gente está falando. Então, descritiva de eletrólito, eletrólito forte, fraco, não eletrólito, né? Os exemplos, essas classificações de reações, a reação reversível e essa situação do equilíbrio, onde a gente tem, então, a reação direta e a reação inversa. O grau de ionização tá aqui, que a gente fez exercício e que também está na nossa avaliação online, tá? As teorias ácido-base, então tem realmente um resuminho, né, de todo esse material. Aí, a hora que a gente olha aqui, para escrever o que é o K de verdade, ele é estabelecido, então, esse equilíbrio das reações reversíveis são estabelecidos porque vai chegar um ponto onde a reação direta, que é a formação de produto por conta da diminuição dos reagentes, e a reação inversa, que é o oposto, tem velocidades iguais. Então, essa velocidade fica igual a essa velocidade. A velocidade da reação direta fica igual à velocidade da reação inversa. A lei da velocidade é descrita como uma constante vezes a concentração das espécies que existem como reagentes. Então, para a reação direta, essa velocidade vai ser concentração de A vezes concentração de B, elevado aos respectivos coeficientes estequiométricos. Aqui não entra produto, porque velocidade é função de reagente. Se eu aumento o reagente, eu aumento a velocidade da reação. Não tem como o produto influenciar na velocidade. A hora que eu escrevo também a velocidade da reação inversa, aí sim o C e o D entram, porque para a reação inversa, agora quem funciona como reagente são C e D, e aí eu vou elevar aos coeficientes estequiométricos. No equilíbrio, a velocidade velocidade da direta e a velocidade da inversa se igualam. Então, eu faço isso igual a isso. Essas constantes são as constantes da velocidade. Só que a hora que eu igualo isso com isso, vai ficar K dividido por K. Eu não tenho um valor real fixo, né, porque depende da própria reação. Então, K dividido por K vira uma outra constante, que é o K do nosso equilíbrio, porque é quando as velocidades são iguais. E aí, acaba ficando também as concentrações divididas. Então, vai ficar concentração C vezes D dividido por A vezes B. Então, é daí que a gente tira o formato do próprio K de equilíbrio. No equilíbrio, como ele é dinâmico, as velocidades se igualam. E aí, a hora que eu igualo as duas equações, eu vou ter o K. E aí, esse K, que é chamado de K de equilíbrio agora, vai ser C vezes D dividido por A vezes B, que é o que foi feito aqui. Então, aqui eu tenho o KI, passei para cá, ficou dividido aqui, aí eu tenho C vezes D, passei esses para cá dividindo. Certo?
Então, esse exercício 7 fala exatamente disso. Você tem aí as concentrações, né? Você tem as velocidades, consegue calcular. Ok? Sim, sim. É o 8. Agora eu cheguei até a é 8. calcular ele aqui e deu certo. Aí, no caso. Então, tá bom. Deixa eu abrir também, que eu não tinha aberto aqui, a nossa avaliação, né? Porque eu corrigi, lancei as notas, todo mundo foi bem, né? A maior parte tinha avaliações bem parecidas, mas faz parte eu fazer uma correção aqui também. A prova vai ser também bem tranquila, tá? Não vai ser nada para assustar ninguém. Só é necessário mesmo, pelo menos, saber qual que é o assunto que a gente está tratando, né? Então, aqui tinha exercício de todos que a gente já fez. Então, aqui no primeiro, falando um pouquinho de eletrólito forte e fraco, no caso, usando os ácidos e as bases, né? Então, tinha exemplo de cada tipo, queria que classificasse, queria os graus de dissociação, então tinha que calcular o que dissociou, né, para dividir pela quantidade total. Aqui todos tinham a concentração de 0,01. Aí eu queria que falasse um pouquinho das diferenças, então aqui o eletrólito forte vai ser 100%, então HCl é 100%, KOH, que é eletrólito forte, é 100% dissociado, e esses que são eletrólitos fracos, a gente vai ter, então, uma quantidade que dissociou dividido pela quantidade total, que pode ser usado sem o rigor matemático, né, sem colocar o menos x aqui, e as equações reversíveis, né, e explicar aqui em relação à teoria. Aí, no exercício 2, a gente tinha também um ácido fraco, aí eu queria saber o pH e o pOH, queria que calculasse o grau de dissociação e comentasse se é alto, se é baixo. Nessa parte de comentários, eu não vi muita coisa, né? A hora que tem comente, explique, justifique, aí vocês acabam fugindo um pouquinho, mas era só para dizer se tinha um grau de dissociação que podia ser considerado alto, baixo, pequeno, grande, e assim por diante. Aqui a gente tem um valor de 13, né? Então, é um grau de dissociação pequeno, né? Que concorda com o próprio K, porque eu tenho um K que é bastante negativo, então significa que eu vou ter muito mais produto, muito mais reagente do que produto, né? Eu tenho aqui um K que, na verdade, significa uma reação que tem uma quantidade de dissociação muito pequena em relação ao que está não dissociado, certo? Então, matematicamente, esse valor aqui, que é bem baixo, né? Então, tem 8 zeros aqui. Ele está representando justamente um equilíbrio que é muito mais deslocado para o lado de reagente. Então, reagente é maior do que produto, ok? Então, era isso que eu gostaria que explicasse aqui, que não ficou tão explicado assim nas respostas de vocês, assim, genericamente, né? Aí, aqui, esse exercício a gente fez em sala de aula, quer dizer, a gente fez aqui, né, online também,
eu tenho a mesma reação que tinha na lista de exercício aí, mudei só as concentrações, tanto de reagente quanto do equilíbrio. Então, aqui a gente tem que montar aquelas tabelas, se vocês pegarem os nossos exercícios. Então, a gente tem lá, tempo zero, a concentração de produto é zero, né? Então, tem reagente, mas não tem produto ainda. Aí, a gente vai ter o que reage, que é para formar justamente o produto, e aí a gente tem que saber o que vai ter no equilíbrio para poder calcular a constante. A constante aqui vai ser concentração do SO3 elevado ao quadrado, dividido pela concentração de SO2 elevado ao quadrado, vezes O2. Para montar essa tabela de concentrações, a gente tem aqui só que levar em consideração a própria estequiometria. Então, o produto é 2, e aqui eu tenho 2 para 2. Só que o oxigênio é 1 para 2. Então, a hora que eu falo aqui que formou 6 mols, então eu coloco aqui 6 mols desse sendo produzido, aqui diminuiu também 6, só que aqui diminuiu 3, porque é 1 para 2. Então, para formar 6, metade diminuiu aqui, né? Quer dizer, eu usei somente 3 para formar 6 do SO3 aqui. Aí, no equilíbrio, as concentrações, elas ficam 6 aqui mesmo, né, só que elevado ao quadrado. Aqui, no oxigênio, a gente vai ter, então, 8 menos 3 igual a 5, que é o que sobrou no equilíbrio. E aqui, se eu tinha 10 e reagiu 6, quer dizer que ainda tem 4. Então, 4 elevado ao quadrado também, para que eu possa calcular o K, certo? Então, aqui vai dar 0,45 nessa conta aqui da constante de equilíbrio. Esse exercício aqui do PCL5 também tem na lista de exercício. Aqui também foi alterado um pouquinho, né, em relação ao que está na lista. E aqui a gente tem, para resolver, uma equação completa de segundo grau. Então, a gente precisa de base. Algumas pessoas escreveram tudo, colocaram a equação de Bhaskara, fizeram a solução aqui de x1 e x2, e acabou o exercício assim. Não disse o que está sendo perguntado. O que eu queria saber é quais as concentrações das espécies no equilíbrio em mol por litro. Calcular x1 e x2 e simplesmente deixar lá sem responder qual é a concentração no equilíbrio, não resolve, tá? Então, eu preciso saber do x1 e x2 que Bhaskara fornece, qual que é, de fato, o x que pode ser considerado como solução. Aqui nesse caso, por exemplo, o x, né, ele não pode ser maior que 1. Por quê? Porque eu tenho 1 mol de reagente, já que é 0,5 para 500. Então, como eu tenho que calcular mol por litro, eu tenho, na verdade, 1 mol por litro de PCl5. Então, o X que vale aqui tem que ser positivo, porque concentrações são positivas, não vale resposta negativa. E X tem que ser menor que 1, porque no máximo então, no caso X,
ainda é um equilíbrio, e, na verdade, aqui o x dá 0,9 alguma coisa, então, dependendo um pouquinho, né, das aproximações, a gente vai ter um valor de 0,985, 0,987, alguma coisa próxima a isso. Peraí. E aí, então, a resposta aqui fica como? X é 0,85, 0,985, X representa o quê? X representa a quantidade de produtos, que era o que eu estava calculando e que eu não sabia. Então, quais as concentrações da espécie no equilíbrio? Aí eu escrevo aqui, é que aqui eu estou no PDF, né? Mas eu escrevo PCl3, concentração igual 0,985 mol por litro. Cl2, concentração igual 0,985 mol por litro. E a concentração do reagente vai ser 1 menos X. Então, 1 menos X é a concentração de PCl5. Ok? Então, vai dar aí, né, dependendo, como eu falei, do resultado mais aproximado em relação ao que Bhaskara vai fornecer, o PCl5 vai sobrar 0,015, 0,010, depende um pouquinho das aproximações que vocês fizeram. Tá bom? E faz sentido, né? Quer dizer, tem sentido esse valor, porque o K, nesse caso aqui, é maior que 1. Então, diferente do que eu tinha falado sobre esse K, que era bem pequenininho, esse K aqui é positivo, maior que 1, e ele vai significar que essa reação está bastante direcionada para a produção de produto. Tá bom? Então, aqui, realmente, esse resultado de quase tudo foi convertido, deu quase 1, era o resultado esperado mesmo, pelo próprio valor de K. Tá bom? Vocês têm perguntas? Tem alguma dúvida? Tem dúvida dos exercícios que a gente já fez também nas aulas passadas? Tudo que eu fui colocando aí nas resoluções, eu postei, né, lá no portal. Tem exercício feito de todos esses tipos da lista de exercício, até o pedacinho que de fato cai, né? Que é essa parte da atividade. Ok? Ok. Perguntas? Não? Tá tranquilo? Tranquilo. A única parte mais delicada, digamos assim, é a da atividade, mas é só ir fazendo por parte que dá certo. O que eu prometo é que não vai ter exercício diferente do que o que a gente fez mesmo. Então, na verdade, existem várias outras considerações onde a gente teria que fazer essa correção da atividade, mas nesse momento, o que eu posso pedir de exercício? Ou vai ser o cálculo de pH e comparar, ou o próprio cálculo do H+, né, que não precisa fazer o pH final, mas que também seria o próprio pH que mudaria, por conta aí das atividades da solução. Tá bom? Uhum. Bruna, Eliane, tem alguma pergunta? Nenhuma. Tudo certo. Tranquilo. Tudo certo? Tudo Então tá certo. bom. Eu espero. Então tá bom. Eu espero que todo mundo tire 10, né, em todas as avaliações.
mas que seja por mérito próprio, que não seja por cópias, tá bom? Só para que vocês realmente vejam o quanto vocês estão sabendo da matéria de verdade, que é importante isso para o futuro de vocês. Ok? Ok. Nenhuma perguntinha, então? Então eu vou encerrar a aula mais cedo hoje. Pode ser? Pode ser? Você deixa, Vitor? É. Geralmente você está aí sempre, né? Até 10h30, certinho. Então, Bruna, Eliane e Vitor, boa noite para vocês. Obrigado aí por ter assistido a nossa aulinha de hoje. Até a outra semana, né? Tenham ótimas provas na semana que Boa vem. noite. E a gente se vê na próxima aula, tá bom? Então, até mais. Boa Até. noite. Tchau. Boa noite. Tchau.